Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje nós vamos refletir sobre aquilo que eu chamo de indústria da fé, que começou lá com os evangélicos e hoje a gente encontra isso dentro da Umbanda, dentro do Candomblé e praticamente qualquer religião espiritualista da atualidade. É um tema polêmico e sempre que eu trago assuntos polêmicos eu faço questão de lembrar que tudo que eu produzo é apenas e tão somente o meu ponto de vista, mas se você tiver interesse nesse assunto, acompanhe essa reflexão até o final que creio você vai gostar. E antes de nós começarmos, dois recados rápidos. Nós já iniciamos o nosso curso Práticas de Defesa Espiritual para os membros. Então, se você quiser participar, é só você clicar aqui, se tornar membro e assim você poderá participar desse nosso estudo e também participar do nosso grupo secreto no WhatsApp, tranquilo? E caso você tenha interesse em trabalhar as suas emoções, os seus sentimentos, de uma perspectiva de uma psicoterapia espiritualizada, eu sou psicólogo, faço atendimento online e aqui na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais. É só você mandar uma mensagem que a gente conversa, beleza? Bom, vamos lá então para o nosso tema. Vamos começar de uma perspectiva histórica. No finalzinho da Idade Média, começo da Idade Moderna, acontece uma série de transformações no pensamento europeu da época. E uma dessas transformações tem a ver com dinheiro, acumulação de riqueza. E é esse processo, essa mudança de visão de mundo, de cultura, que vai dar surgimento ao sistema que a gente vive hoje, chamado sistema capitalista. E agora você lembra das suas aulas de história. Mas olha que interessante, a Igreja Católica, então dominante, não via com bons olhos que seus fiéis se preocupassem em acumular riquezas. Isso não era bem visto, não era incentivado, a não ser por ela mesma, diga-se, mas o fato é que socialmente isso não era bem visto. As coisas começam a se transformar a partir da revolta protestante, quando você começa a ter uma quebra dentro do mundo católico, através de Lutero e companhia, que começam a questionar uma série de práticas que a igreja fazia e que eles não concordavam. Isso vai dar espaço ao surgimento de uma nova maneira de se praticar o cristianismo, que inicialmente vai ser conhecida como protestantismo. Dentro dessa ideologia destaca-se, por exemplo, a figura de Calvino, que começa a difundir uma teologia que apoia as transformações que o mundo estava vivendo, principalmente o fim do feudalismo, o começo do capitalismo e a ideia, a partir de agora, com a bênção divina, de que prosperar era desejo divino. Ou seja, Deus, ao contrário do que dizia a igreja, quer que você, fiel, seja sim rico, seja próspero, tenha dinheiro, propriedades, e você vai fazer isso através do seu trabalho. Então, há um enaltecimento do trabalho e a ideia de que Deus abençoa quem se esforça. E com o correr dos séculos, essa ideia vai se transformando, vai crescendo, vai se adaptando, até que mais ou menos fins dos anos 1960, começo dos anos 1970, desenvolve-se aquilo que nós conhecemos como teologia da prosperidade, que fica bastante famosa dentro de um novo segmento chamado neopentecostal. Pentecostal, acho que é assim que fala. E dentro desse segmento, essa ideia ela sofre uma evolução. Agora, não apenas Deus quer que você prospere, Deus abençoa quem trabalha, Deus ajuda quem cedo madruga, mas agora, se você, fiel, também contribui com a obra de Deus, Deus te abençoa. Então, os fiéis são incitados ao tempo todo, e vocês já viram isso na televisão 1 milhão de vezes, a doar dinheiro para as igrejas. Aí aparece lá o pastor e fala, eu quero ver quem tem coragem de ofertar o valor de um aluguel para que o Senhor te abençoe, para que um dia você tenha a sua casa.
E assim as igrejas começam a arrecadar grandes somas de dinheiro e se transformam nesses impérios que a gente conhece hoje. É importante destacar que mesmo dentro do segmento evangélico, principalmente no mais tradicional, essa teologia da prosperidade não é bem vista, tá? Então não são todos os evangélicos que pensam assim e inclusive existem muitas rixas e disputas pelo fato dessas igrejas pensarem dessa forma. O fato é que dá muito certo e rapidinho essas igrejas crescem, compram jornais, emissoras de rádio, televisão e começam a abrir igreja que nem se abre franquia, né? Então para todo lugar vai surgindo igreja e esse discurso ele vai chegando às massas. As pessoas vão absorvendo, afinal ninguém gosta de ser pobre e aqui não estou querendo de forma alguma romantizar a pobreza, tá? O que eu quero dizer é que essa teologia da prosperidade ela tem uma herança de um pensamento que foi sendo construído nos últimos 400 e poucos anos, né, 500 anos, e que, enfim, trouxe muita influência para a mentalidade dos religiosos aqui no nosso recorte, especialmente no Brasil, né? Então ainda tem um contingente grande de pessoas que acreditam que quanto mais ele oferta, quanto mais ele paga dízimo, quanto mais ele renuncia, mais Deus o abençoa. Ok, é direito dessas pessoas acreditar no que elas quiserem. Mas é importante também a gente frisar que boa parte dessas igrejas se aproveitaram de conceitos, técnicas que eram pertinentes a outras religiões e trouxeram isso para suas práticas. Então, quem nunca ouviu falar, por exemplo, da fogueira santa, da noite do descarrego, que são coisas que foram absorvidas do candomblé e da umbanda, adaptadas, refinadas dentro da lógica dessas igrejas, transformadas num novo produto ali para os seus fiéis. Isso é um fato, acho que ninguém duvida que isso tenha acontecido. O que não vejo muita gente refletir é que o contrário também aconteceu. Isto é, essa concepção de teologia da prosperidade, ela também chega na Umbanda, ela também chega no Candomblé, chega na Quimbanda, chega no esoterismo, até mesmo no Espiritismo, que eu acho que foi a doutrina que, pelo menos dentre as que eu conheço, que mais se manteve firme, ela também chega. E eu vou dar exemplo aqui para vocês. Vamos começar no contexto da Umbanda? Até alguns anos atrás, ninguém nunca tinha ouvido falar em Exu do Ouro. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar disso. De repente, isso começa a surgir na internet e não só como uma entidade que ninguém nunca ouviu falar, que até aí, ok, toda entidade, quando apareceu, era novidade. Mas o culto a Exu do Ouro, como sendo uma forma de gerar prosperidade, diga-se dinheiro, é uma coisa nova no contexto da Umbanda. Hoje, se você pesquisar na internet, você vai encontrar um monte de vídeo, vai encontrar gente que dá curso e basicamente o que essas pessoas defendem é que se você criar um culto a essa entidade, ela vai abrir seus caminhos. E com isso, você vai ter mais facilidade para alcançar aquilo que você busca, especialmente money, pataca, né? Então, dessa forma, eu particularmente desconhecia a existência de qualquer coisa anterior. Isso é um fenômeno recente que vem nos últimos talvez 10 anos, especialmente aí com a propagação da internet, dos canais, enfim. E hoje, não só referente a Exu do Ouro, mas é cada vez mais comum a gente encontrar pessoas na internet que diz assim, você tem que cuidar dos seus guias para eles te abençoarem. Então o indivíduo ele vai lá botar café pro preto velho, ele tem que fazer um padê para Exu, porque ele entende que se ele não fizer isso, essas entidades não vão ajudá-lo. E por ajudá-lo, se entende que essas entidades vão facilitar-lhe a vida. Logo, eu passo a cultuar essas entidades porque eu quero um retorno, e um retorno financeiro. Então a questão da fé, da devoção, da conexão, ela fica em segundo plano, porque agora, olha o paralelo, né? Lá nos evangélicos é Deus quem abençoa.
Dentro desse contexto da Umbanda, embora Deus continue abençoando sempre, a ideia é você criar cultos para que as entidades te abençoem e com isso você enriqueça. Isso hoje virou uma febre. Então, os guias hoje são reduzidos a artigos de culto com o objetivo de barganha para fins financeiros. Lamentável, mas é uma realidade. A teologia da prosperidade funcionou tão bem no segmento evangélico que ela chegou dentro da Umbanda. E eu estou dando só um exemplo, eu poderia dar outros, né? Desde, não, vem aqui que a gente precisa fazer um trabalho para abrir seus caminhos, aí o cara cobra R$1.000. A Umbanda tem como princípio gratuidade. A Umbanda sempre foi caridade, mas agora a galera não tem mais vergonha de cobrar. Eles estão com a cara lisa na internet, oferecendo tudo quanto é tipo de trabalho. Não, vem cá, nós vamos fazer um banho de limpeza em você, R$150. Não, vamos fazer uma oferenda para o Xum, né, para iluminar seus caminhos, porque ele é a senhora do ouro e não sei o que, e você gasta mais R$1.000. Então, adaptada, mas para mim é a mesma teologia da prosperidade. Quando a gente olha para o candomblé, eu acho que isso fica mais evidente ainda, né? Porque originalmente uma religião que nasceu de ex-escravos, uma religião de pessoas pobres, que frequentemente mal tinham de onde tirar o seu sustento e por isso formavam comunidades para poder sobreviver, hoje, em grande parte, o candomblé é uma religião de classe média alta, em que muitas vezes para você fazer um santo, você vai ter que pagar R$20.000, né? Se você vai fazer um ebó é R$1.000 ou qualquer coisa assim. Então a gente vê fotos e vídeos na internet e gente da própria religião preocupado, né, com isso, mostrando que hoje aquela religião que começou de pessoas pobres e simples está cada vez mais elitizada, atendendo pessoas que têm que pagar. E dentre as muitas artimanhas para enriquecimento dentro, né, da religião, embora que é importante lembrar que o candomblé difere da Umbanda. O candomblé não tem necessariamente um compromisso com a caridade, mas eu já vi muitos pais de santo com bastante experiência criticando o que se tem feito hoje em nome do dinheiro, né? Então, são pessoas que vendem iniciação, vendem templos de santo, por exemplo. O candomblé é uma religião iniciática. Você faz ali a sua iniciação, depois você tem que dar uma obrigação com 1 ano, com 3 anos, 7 anos, enfim, aí varia de nação para nação. E eles mesmos falam o tempo todo que às vezes o indivíduo tem 2 anos de santo e ele vai lá e corrompe um pai de santo com dinheiro para que ele dê essa obrigação de 7 anos, fazendo, entre aspas, com que ele ganhe um título que não lhe pertencia porque ele não tem tempo de iniciado para isso, né? Então, a gente vê muito isso dentro das fileiras do candomblé, como tem gente se aproveitando da religião com o objetivo de enriquecimento pessoal. E aqui há um ponto que sempre se fala bastante e que eu gosto de contrapor, que é a ideia de que se você cultuar o orixá vai te abençoar com riqueza. E eu sempre falo, olha, o culto aos orixás nasceu na Nigéria, é um país até hoje extremamente pobre, sem contar o período da escravidão. Então, assim, os orixás estão com os olhos fechados para os seus cultuadores nativos e estão com os olhos abertos para o brasileiro. Para mim não tem o menor sentido. Mas não é porque os orixás não têm força para isso, é porque religião não é para isso. Mas daqui a pouco eu volto nesse assunto. Outro fenômeno recente que eu tenho visto bastante ali em relação à quimbanda, né, que são os paquitos. Toda hora você vê, principalmente no TikTok, o cara anunciando pacto. Não, venha fazer pacto com Lúcifer, com Lilith, com Beuzebu, com Baal, com Astarote, ou aquelas quimbandas, né, mais pro lado de Exu, pacto da Maria Padilha. Gente, é uma febre de pacto e é uma coisa que para mim não tem o menor sentido, né? Porque assim, você vai lá, geralmente é um ambiente sinistro, todo escuro, né? Eles fazem muito sacrifício de animal, então tem um ambiente assustador, que é de certa forma, na minha opinião, para te impressionar mesmo, para você falar, caramba, isso aqui é forte. E ali o cara começa a te vender pacto. Então assim, não, nós vamos fazer um pacto de prosperidade. E aí você vai lá e paga 5.000, 10.000. Agora, raciocina comigo.
Se eu tenho algum conhecimento, algum poder para estabelecer pacto com algum tipo de ser que possa me trazer riqueza, por que eu vou vender isso para você? Vocês não concordam comigo que eu ia fazer pacto para mim mesmo? Eu ia me pactuar com todas as entidades do multiverso para que eu seja o próximo Elon Musk, ao invés de ficar oferecendo pacto por 2.000, por 3.000, por 5.000? Então, assim, para mim, está muito claro que a teologia da prosperidade ficou tanto tempo em vigor que acabou influenciando as outras religiões, que começaram a olhar para esse mercado da mesma forma que os pastores neopentecostais olharam lá na década de 70 e falaram, gente, está aqui uma oportunidade de enriquecer. E aí cada um vai criando uma mentira. Antes de eu chegar na conclusão, eu esqueci de falar do espiritismo, Há uns 4 anos atrás, eu fui numa livraria comprar o livro Nosso Lar. E eu cheguei lá, estava interessado no livro, é um livro que eu já li muitas vezes. E aí quando eu fui olhar o preço do livro, estava tipo assim, sei lá, uns R$ 56. Eu olhei aquilo, assustei, falei, caramba, por que está tão caro assim? E aí, não, porque o papel, porque hoje as coisas estão caras, porque o imposto, porque o governo. As desculpas são sempre sempre na ponta da língua, Só que assim, Nosso Lar é um livro que está sendo editado desde 1944. Ele já não gerou renda suficiente. Não estou falando para botar livro de graça, mas eu não sei se vocês têm essa percepção, eu tenho, porque eu leio bastante. Cada vez mais, o livro espírita está virando artigo de luxo. Então, eu comecei no Espiritismo 23 anos atrás, você ia na banca do livro espírita, comprava aqueles livrinhos pequenininhos, assim, cabendo numa caixa de sapato, porque o que importava era o conteúdo. E eu não sou contra fazer livro bem feitinho, não, até acho muito bonito. Só que a gente tem que lembrar que o propósito do Espiritismo é produzir conhecimento que transforme vidas. E aí quando você pega uma obra que está sendo editada desde 1944 e põe ela a quase R$ 60, você está impedindo que uma grande quantidade de pessoas adquira isso. Isso é um fato, os livros estão muito caros. Mas para além disso, a gente pode dar outro exemplo que tem causado muita polêmica dentro das fileiras espíritas, que são os eventos pagos. Ano passado eu vi um congresso, acho que era assim, um congresso que ia ter em Brasília, e esse congresso ia ser sexta, sábado, domingo. E esse congresso, ele ia acontecer num resort. Para você poder participar desse ciclo de palestra, R$ 2.500. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, dá uma googada aí, digita aí Federação Espírita Brasileira lá no Google e põe lá imagens. Olha o prédio da Federação Espírita Brasileira e compara com os centros espíritas que você conhece, vê se tem muita semelhança. Então, é claro que eu não estou dizendo que esse evento foi da FEB, que eu nem lembro quem foi, é só um exemplo. Mas assim, os próprios espíritas estão criticando muito a grande quantidade de eventos espíritas que estão acontecendo em hotéis de luxo, em resort, em locais paradisíacos, cada vez mais caros e inacessíveis às pessoas mais simples da sociedade. E olha que o espiritismo sempre teve um apelo social muito forte. Então a impressão que eu tenho, honestamente, é que a teologia da prosperidade funcionou tão bem que ela foi permeando praticamente todas as religiões, acabou sendo absorvida por cada uma delas à sua maneira e hoje está todo mundo disputando o seu filão, inclusive os coach, que são uma mistura de mercado financeiro com igreja evangélica, mistura tudo isso e começa a oferecer cursos e soluções milagrosas para quem quer ficar rico de forma fácil. Então, essa é uma reflexão, como eu falei, é crítica, não é? É só minha opinião, e eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, tanto na Umbanda, quanto no Candomblé, quanto no Espiritismo, quanto no esoterismo, no espiritualismo de forma geral, porque nenhuma religião foi feita para gerar dinheiro para seus fiéis. A proposta da religião não é essa. Por isso que, na minha opinião, esses pactos são tudo bobagem. Esse negócio de que eu preciso iniciar no Candomblé porque isso vai abrir meus caminhos, bobagem. Eu preciso desenvolver minha mediunidade porque senão minha vida vai travar na Umbanda, bobagem.
A religião, ela tem por finalidade a religação, a conexão, encontrar formas do indivíduo enxergar valor na vida, profundidade, desenvolver espiritualidade. Não é para ganhar dinheiro. Então, quando eu vejo uma pessoa que vem com esse discurso, eu falo, meu amigo, você está na pegada errada. E se você continuar com isso, a única coisa que vai acontecer na sua vida é que você vai ser enganado dia e noite. Então, assim, pega, por exemplo, os evangelhos, tudo aquilo que Jesus ensinou, compara com o que essas igrejas fazem, vê se dá liga. Não dá. Ah, Léo, mas você está sendo preconceituoso. Não, eu defendo, cada um acredita no que quiser. Eu sei que eles não vão mudar absolutamente nada que eu estou falando isso, mas é um exame racional que a gente tem que fazer. Você pega, por exemplo, a Umbanda, que tem como princípio a caridade, a gratuidade. Quantos terreiros hoje estão cobrando? Na cara dura. Cobra ingresso, cobra trabalho, cobra banho, cobra estudo, cobra tudo. E as pessoas estão aceitando isso passivamente. Ou seja, as religiões estão, os religiosos estão traindo os princípios fundamentais das suas próprias religiões. E as pessoas estão aceitando com a promessa de riqueza, de vida fácil, que não vai acontecer. Então a gente precisa pensar nisso. Religião não é para dar dinheiro. Se alguém está te prometendo isso, coloca a sua barba de molho que provavelmente você vai ser enganado. Era isso, pessoal. Um abraço e até a próxima reflexão.